As trilhas sonoras sempre foram uma das minhas principais paixões com relação ao tema composição e produção musical. Graças às trilhas sonoras, eu, Gevandro Barros, evolui muito ao longo dos anos como músico, como compositor, como produtor musical e automaticamente como técnico, né, engenheiro de áudio, que a gente chama aí, em relação à parte de mix e master. Por quê? Porque eu queria mixar e masterizar muito bem as minhas músicas. Só para contar uma pequena e breve historinha aí para vocês, eu comecei a produzir trilha sonora basicamente como fundo para propagandas em rádio. Isso por volta de 1992. Só para vocês saberem, né, o enredo aí, o entorno desse início da meu start aí nesse mercado de trilha sonora. Eu tinha uma banda naquela época chamada Medida Provisória. A gente chegou a abrir shows de bandas grandes, nós fizemos muitos shows no estado de Minas, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e conseguimos inclusive gravar um CD que hoje em dia toca lá em Minas até hoje em algumas rádios. Ficamos muito felizes, a banda durou por muitos e muitos anos. Depois, obviamente, cada um surgiu aí outras oportunidades, cada um tomou o seu caminho. Nessa época, o vocalista da banda, o Marcelo, que trabalhava na Rádio Sucesso, a principal rádio lá da minha cidade, e uma rádio razoavelmente grande, não sei se você vai se lembrar do Hélio Costa, que apresentava também um pequeno programa, né, uma parte do programa do Fantástico há muitos anos atrás. O Hélio Costa era dono da Rádio Sucesso, se não me engano é ainda, e ele tinha a Rádio Sucesso, o Marcelo trabalhava lá, e o Marcelo, além de ser uma das pessoas que tinha um programa na rádio, ele vendia, né, comerciais aí de propaganda, seja ela falada em termos de spot, seja ela em forma de jingle, e comerciais para as rádios, ou seja, inserções. Ele batia de porta em porta nas empresas e ele vendia essas propagandas das empresas para serem veiculadas nas rádios. E como toda propaganda, tem que ter música. Algumas músicas mais básicas, mais simples aí, as rádios sempre compraram e ainda compram pacotes de músicas, né? De produtores musicais, ou até hoje tem as bibliotecas. Naquela época não tinha bibliotecas de stock music e eles compravam de estúdios que produziam com uma qualidade legal. Eu comecei a produzir essas músicas que serviam de fundo para BGs, né, que eles chamavam, spots, e aí começou a surgir a possibilidade. Marcelo falou: Gevandro, a gente veicula jingles lá na rádio, por que você não vai fazer alguns jingles para que você consiga comercializar esses jingles? E esses jingles começaram a ser veiculados de forma comercial e eu comecei a ganhar dinheiro. Fazia as trilhas sonoras para spots, trilhas sonoras para os BGs, trilhas sonoras para alguns programas de alguns radialistas, né? Porque tem que ter, cada um quer a sua música de fundo, de abertura, enfim. Foi ali que eu comecei a fazer as minhas primeiras trilhas. E depois desse período, depois de tantas produções musicais de jingles, spots, BGs e trilha sonora, nunca mais eu parei de fazer trilha sonora. Em 2000, exatamente nesse ano de 2000, eu entrei para a Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Minha carreira foi para o lado da engenharia mecânica, que eu havia me formado em 1999, depois de um estágio de 7 meses na Alemanha. Fiz esse estágio de 7 meses pela universidade, voltei para o Brasil, me candidatei a uma vaga de trainee na Mercedes-Benz, na área de engenharia mecânica, entrei na Mercedes, eles me mandaram para alguns países e depois dessa formação como consultor interno, eu abandonei meu programa de trainee, virei um consultor interno, minha carreira foi para outro lado. Mas uma grande e importante particularidade, eu nunca mais deixei de fazer trilha sonora. Até porque naquela época, né, quando você mora em países onde tem muita neve, eu viajava muito porque eu viajava para todas as plantas da Mercedes no mundo para fazer consultoria interna, eu levava o meu teclado. E aí eu comprei software, levava um fone de ouvido, levava o meu teclado e sempre produzia as minhas trilhas sonoras. Continuei vendendo, enviando obviamente os meus arquivos de trilha sonora para os meus contatos em Minas, né, que eu já tinha vários clientes em cidades diferentes, e depois disso comecei a fazer contatos na Alemanha e em alguns países pelos quais eu passei. Aí surgiram, né, essas pessoas que hoje, várias delas ainda fazem parte do meu network, depois surgiram as bibliotecas e eu não parei mais. Para você ver, pessoal, que nada começa do dia para a noite. Eu comecei a produzir trilha em 1992 e nunca mais parei. Tem muitos anos que eu estou nessa caminhada, nessa jornada como produtor musical.
E o que eu queria falar para vocês, depois de toda essa introdução, até para ilustrar um pouquinho aí para você que não conhece a minha história, né, pelo menos um pedacinho da minha história nesse mercado de trilha sonora, eu gostaria de passar aqui para vocês 10 lições que eu aprendi depois de 800 trilhas. Fez 800 trilhas, pelo menos as que eu cataloguei até hoje, acredito que possa até ter mais, mas eu resolvi do ano retrasado até o ano, até final do ano passado, catalogar novamente todas as minhas trilhas, fiz um HD, perdi um tempo, durante semanas aí ao longo do ano, para catalogar, e essa semana, produzindo a minha última trilha, quando eu fui ver lá o número da pasta, era a trilha das catalogadas número 800. E aí eu resolvi, até para comemorar esse número, porque é um número grande, eu resolvi trazer o que eu aprendi ao longo de todos esses anos e ao longo desse período de produção de todas essas trilhas sonoras. Você deve pensar assim, acho que ele vai falar aí de produção musical, de composição musical. Não, eu vou falar do que eu aprendi do contexto geral para que você leve essas lições para você e se você quiser ganhar dinheiro nesse mercado de trilha sonora, que é um mercado extremamente promissor, está cada vez mais melhorando, no sentido de prometer algo que seja rentável para vários estilos musicais, porque a gente tem bibliotecas, tem o mercado externo, tem o mercado de vídeo, TV, rádio, uma série de mercados que você pode entrar. Então, gostaria de passar essas 10 lições aqui para vocês. A primeira delas é que, no início, o que importa é a quantidade. A qualidade vem com o tempo. Isso é a mais pura verdade, pelo menos é o que eu acredito ainda. Quem está começando vai ter que produzir quantidade, não se preocupe tanto, obviamente, se preocupe com um pouco de qualidade, mas você que está no início não vai ter condições de entregar qualidade, tem muita gente que começa a produzir e ainda não achou os timbres, não está produzindo ainda com o melhor computador que poderia, com os melhores VSTs que poderia, ainda não se achou ali naquele estilo, ainda está descobrindo um certo estilo, isso vai atrapalhar um pouco a sua qualidade. Mas não se espante e não deixe isso te desanimar. Produza em quantidade, vai ser produzindo muito, quantitativamente, que essa quantidade vai te levar à qualidade. Vai te levar à qualidade de composição, vai te levar à qualidade de produção, de mix, de master, de tudo aquilo que você precisa, inclusive de network. Produza, suba numa biblioteca, tente vender para uma rádio, tente fazer contato com pessoas, tente utilizar o seu network para vender, porque o período de distribuição / venda que vem depois de você ter feito a sua produção musical também é importante. Afinal de contas, a gente quer ganhar dinheiro com as nossas trilhas, Eu estou falando aqui, obviamente, para quem quer ganhar dinheiro. Se você quer produzir trilha para deixar no seu HD, com certeza a sua trilha pode ser ótima, mas você não vai ganhar dinheiro com ela. Então, se preocupe no início, principalmente em quantidade, e vá aperfeiçoando a sua qualidade com o tempo, porque é a qualidade que depois de um certo número de trilhas produzidas, ou seja, de um certo portfólio que você fizer, é que vai fazer com que você consiga apresentar esse portfólio e montar a sua carreira em cima desse portfólio. Lição número 2, se você está começando, inicie no mercado de Stock Music Library, ou seja, utilize as bibliotecas, principalmente as não exclusivas e até algumas exclusivas, para você testar a sua música. Se o mercado que já está lá aceitando algumas músicas, nesse mercado que é o mais simples e mais fácil de entrar, que são das bibliotecas não exclusivas, aceitar a sua música é sinal de que a sua música já está com uma qualidade comparável com a qualidade daquelas músicas que lá estão. Então teste aí 2, 3 tipos de bibliotecas diferentes, não exclusivas, que são as mais fáceis de entrar, e se você testar e conseguir entrar em algumas exclusivas, melhor ainda. Por que, Gervando, começar com Stock Library? Porque geralmente no início a gente não tem network, a gente não tem contato, a gente não vendeu ainda para o mercado, a gente está procurando criar o nosso portfólio. E nada melhor do que testar na internet e já começar a fazer dinheiro com aquelas músicas que estão lá. Caso você tenha a possibilidade e tenha contatos no mercado externo, ou no mercado que eu chamo offline, ou seja, em rádio, em TV, em qualquer outro mercado que não seja de bibliotecas, melhor ainda. E aí você tenta vender, se você fizer dinheiro, é sinal de que você já está no melhor caminho, tá ok? Terceira lição, quem quer vender de tudo, não vende
nada. Seja especialista no início e depois se torne um generalista. Por que eu falo isso? Por que eu aprendi isso ao longo do tempo? Porque no início a gente fica afoito, né? E a gente quer produzir em tudo quanto é estilo, a gente quer produzir várias músicas em formatos diferentes. Você vai aprender com o tempo que dentro de um estilo tem uma linguagem musical que o mercado aceita, e essa linguagem muda também com o tempo. Por mais que você esteja, né, eu aprendi isso com o tempo, mais que eu esteja produzindo alguma trilha cinemática, dependendo do estilo da trilha cinemática, eu escuto o que o mercado está comprando, porque tem um estilo de composição e produção que mais é vendável. Lembre-se, você não está produzindo uma música para você, então pare de romantizar. Pense no seu cliente, não pense numa música que vai ser vendida para você. É lógico que você tem que fazer algo que você goste, mas pense no seu cliente. Se aquela biblioteca dá ênfase num estilo, dá ênfase numa linguagem musical, está aceitando mais, até procurando, né? Tem biblioteca que coloca lá, a grande maioria delas, né? As músicas mais procuradas do mês. Se você conseguir acertar a mão e encaixar as suas trilhas nessas músicas mais procuradas, na linguagem do estilo que aquela biblioteca está procurando, obviamente as suas chances de venda vão ser gigantescamente maiores. E aí, você, sendo especialista no estilo, entendendo as linguagens, colocando sua trilha em algumas bibliotecas, não precisa ser várias, você vai ter muito mais chance de fazer dinheiro. Com o tempo, hoje é o meu caso, depois de mais de 20 e tantos anos trabalhando nesse mercado, você vai conseguindo produzir em mais estilos, você vai trabalhando sob demanda, sob pedido, de acordo com os projetos que você vai querendo, até porque você já tem um portfólio muito maior para escolher, tá ok? Lição número 4. Você precisa ter uma palavra que eu sempre repito aqui no canal: consistência. Não adianta você produzir uma trilha só por mês, às vezes uma trilha a cada 15 dias, depois para 2 meses e não produz mais. Esse mercado, gente, principalmente, não só de stock music, né, das bibliotecas aí da internet, esses mais ainda, precisam que você abasteça. Lembre-se, lá atrás daquela biblioteca tem uma empresa. Ela quer ganhar dinheiro com a sua música, você também quer. Então é uma troca, e essa troca tem que ser uma troca ganha-ganha. Se ela vir que você não está se dedicando para ela, por que ela vai investir em você? Já que é uma troca, e é uma troca que tem que ter ganha-ganha. Mesma coisa o mercado externo, né? E aí quem faz mentoria comigo sabe as coisas que tem que fazer para atingir esse mercado offline, que não é o mercado online. E aí ter consistência também no mercado offline é super importante. Por quê? É a consistência que vai te dar a criação, né, a possibilidade de você criar um portfólio com uma quantidade de músicas que vão ser importantes para você divulgar e para você fazer dinheiro. Consistência e qualidade no futuro, talvez não hoje, as duas palavras sempre vão ser muito importantes ao longo da sua carreira de produtor de trilha sonora. Lição número 5, aprenda a lidar com rejeição e também com crítica. Críticas mais quando a gente, lida com o mercado offline, aí a gente vai lidar com pessoas, projetos, as pessoas vão falar que a trilha não tem isso, que a trilha não tem aquilo, que ela não está levando a isso, enfim. Principalmente os leigos, que não participaram da criação daquela trilha, ou alguém que faz parte lá de um projeto, mas a pessoa não é música, não é produtora musical, e aí ela não entende das nuances que você colocou, ela vai te pedir para alterar, ela vai fazer algumas críticas, e aí você tem que conseguir absorver isso sem pensar na sua música. Pense na sua música de novo como um produto. É o cliente que precisa ter razão. Se você for ficar romantizando, você vai acabar até entrando em depressão, porque você vai achar que é com você. Não é com você, é com o seu produto. É a mesma coisa que você estivesse produzindo esse produto aqui, ó. Isso aqui é algo de borracha, imita aí um vinilzinho, só que é para colocar copos em cima. Se essa qualidade desse produto, com esse rótulo e tal, não estiver atingindo a qualidade que o cliente quer, e o cliente me fizer sugestões de melhoria, por que não acatar? Se está dentro daquilo, dentro do meu custo, dentro daquilo que é possível. E se eu estou fornecendo esse tipo de produto aqui, por pedido, e voltam algumas críticas, eu preciso saber lidar com elas para melhorar o meu produto, porque eu preciso ouvir o cliente. Isso no caso das críticas. E no caso das rejeições, as rejeições acontecem mais quando a gente trabalha no mercado de biblioteca de stock music, independente do tipo da biblioteca. Várias das nossas trilhas vão ser rejeitadas por algum motivo.
Pode ser que a sua trilha, em termos de composição, não esteja boa, em termos de produção não esteja boa, em termos de mix e master não esteja boa, em termos de estilo para aquela biblioteca que você tentou subir não seja boa, por algum motivo. Caso a sua trilha naquela biblioteca seja rejeitada, ou seja, você receba literalmente um não, não fique achando que a sua trilha é ruim. Por quê? Porque a sua trilha pode ser boa, né? Obviamente você tem que melhorar, ouvir, as pessoas vão escrever alguns motivos ali, trabalhe para que a sua trilha seja boa, suba outra, e suba outra, e suba outra. Eu lembro quando eu fui ingressar na Artlist, que foi a biblioteca que eu mais demorei para entrar. E aí, inclusive eu estou na Artlist, não com o nome de Gevandro, muito menos com a Indústria da Música. Estou com outro nome, de outro projeto, porque eu quis fazer questão de começar do zero para que as pessoas que estão lá fazendo a curadoria da minha música até não atrelasse o meu nome àquelas músicas. Eu fiz, fui rejeitado 1, 2, 3, não sei quantas vezes, e depois com outro nome, com outras coisas, colocando uma trilha, melhorando qualidade de composição, qualidade de produção, de mix e master. Hoje em dia todas as minhas trilhas que eu subo, nos pacotes que eu vendo através da Artlist, são aceitos e eu ganho uma grana razoável, porque é uma biblioteca de production music que paga muito bem, assim como outras aí. Então aprenda a lidar com rejeições, porque no início, principalmente, você vai ter várias. De novo, não pegue essas rejeições para você. Aceite como críticas positivas e trabalhe para você melhorar, porque senão você vai desistir muito rápido e aí o dinheiro nunca vai entrar na sua conta. Lição número 6. Trabalhar com trilha sonora é como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. O que eu quero dizer com isso? É um jogo de longo prazo, nem de médio prazo é um jogo de longo prazo. Olha aí a história que eu contei para vocês no início desse vídeo. Quantos anos eu trabalho nessa área? Não foi do dia para a noite. Obviamente, se você começar agora e o mais rápido possível conseguir resultado, ótimo para você, nem sempre é assim com todo mundo. Vai depender de novo da sua qualidade de composição, produção, mix, master, da sua distribuição, do seu volume de consistência que você consegue produzir por semana, de quantas trilhas consistentemente você consegue subir com qualidade. Enfim, vão ter vários fatores aí, mas pense nesse jogo como um investimento de longo prazo. É como fazer vídeo para o YouTube, né? No YouTube você vai ter lá, até você ser monetizado, né? Um número X de horas, um número X de inscritos. Depois disso, algo que vai ser de renda passiva para você. Todo o dinheiro que eu ganho com o YouTube dos ads que estão caindo aí na minha conta, é um dinheiro como renda passiva. Nesse caso das trilhas sonoras, em se tratando de bibliotecas, a mesma coisa. Veja as bibliotecas que você vai colocar como um investimento, como se fosse um fundo de ações. Você está colocando a sua trilha lá para ir recebendo esse dinheiro com o tempo. Não pense que esse dinheiro, eu vou colocar uma trilha lá, vai custar $50, eu quero receber esse dinheiro daqui 3 dias, 5 dias. Não, pode passar meses e você não receber nada. Por isso que você tem que ter um portfólio muito grande para você vender muito de todas as trilhas que você, que você tiver produzido para essas trilhas sonoras. Então, é um jogo de longo prazo, é como se fosse uma maratona de 40 e poucos quilômetros aí, e não uma corrida de 100 metros que você vai correr rapidinho e aí rapidinho vai ter o retorno. Não é assim. Feliz ou infelizmente, a gente tem que se atrelar ao que o mercado nos dita. Lição número 7. Quer ganhar muito dinheiro? Aprenda inglês. Por que eu falo isso, Gê? Porque dos 12 mentorados que eu tenho agora, que estou mentorando 12 pessoas, alguns deles, inclusive brasileiros que estão já morando no exterior, somente aqueles que falam inglês estão ganhando mais dinheiro. E a diferença do que eles ganham entre aqueles que não falam é absurda. Por quê? Porque você não consegue vender uma trilha, você não consegue conversar sobre alguém, sobre um projeto, você não consegue escrever um e-mail, você não consegue ler um contrato, você não consegue fazer um monte de coisa. Gevandro, mas aí vai demorar muito, se eu tiver que aprender inglês eu vou levar muitos anos. Sim, tá vendo que é uma maratona? Se você acha que o inglês só serve para o seu emprego, e você não encarar aprender inglês também para tornar sua carreira, que é o que eu falo o tempo inteiro aqui, o seu negócio, para transformar esse negócio numa empresa enxuta e rentável, sua carreira como produtor musical, como músico, como que você se autodenominar, pode se tornar uma empresa enxuta e rentável. Enxuta por quê? Enxuta como a minha é uma empresa, sou eu sozinho. Rentável por quê? Porque ela me dá muito dinheiro e você pode fazer isso
acoplando, né, habilidades ali, e a habilidade de falar inglês é uma habilidade muito importante. Abre as portas. No meu caso, por ter morado 10 anos na Alemanha, eu tenho um filho hoje lá, eu também falo alemão. Só de falar alemão, vocês não têm ideia da quantidade de portas que me abre. Por quê? Porque eu sou capaz de produzir tipos de trilhas que o alemão não faz nem ideia. Trilhas de bossa nova, trilhas que tem a ver com o meu país, que pode ser vendida lá, que é o que eu geralmente mais vendo, trilhas com ar, né, com timbre, com uma série de coisas que os caras não estão acostumados a vender. Obviamente posso produzir outras coisas, mas esse contato com as pessoas da gringa aí que a gente chama, né, pessoas de outros países, se você fala inglês, que é a língua universal, melhor ainda. Não precisa falar alemão, não precisa falar chinês, né? Mas se você tem bons contatos e fala, por exemplo, um espanhol, vá procurar contatos com pessoas que moram na Espanha, na Argentina, com países que falam espanhol. Mas o inglês é melhor porque sites são escritos em inglês, né? As melhores e maiores bibliotecas, contratos são feitos em inglês, uma série de coisas que você vai precisar, né, fazer para ganhar dinheiro, e aí o salto que você vai dar financeiramente pode ser muito maior, vai depender também do seu inglês. Pense assim, se eu fosse trabalhar numa multinacional, com certeza essa multinacional, para aquela vaga, para ganhar um bom salário, ela exigiria o inglês. Por que para você mesmo você não investe no inglês para você batalhar para a sua própria carreira ao invés de trabalhar numa multinacional? Faz sentido ou não? Número 8. Quer conseguir bons projetos? Invista muito para fazer network. E é lógico que a gente, quando trabalha sozinho, que inclusive é o meu caso também, a gente fica muito recluso, né? Hoje estou gravando aqui, você está vendo um outro cenário, estou no meu escritório aqui no mesmo prédio, mas é o escritório do IOPEX, a minha outra empresa de mentoria consultiva. E quando a gente tem empresas ou participa de algo que o seu mercado precise ser, né, que é o meu caso, trabalhar mais sozinho, eu modelei o meu mercado para trabalhar mais sozinho, tanto aqui nessa empresa quanto lá na indústria da música, a gente acaba literalmente ficando muito recluso, ou seja, não participando de coisas. O que eu faço? Eu me policio para uma vez por semana participar de eventos, tomar um café com alguém, conhecer outras pessoas, porque senão a gente só vai imergir nos nossos negócios, imergir na nossa vida, e a gente também tem vida particular, quer fazer um esporte, tem que namorar, tem que, né, levar o filho, tem que fazer não sei o quê. Nossa vida é cheia de coisas, mas o network, pensado profissionalmente que eu estou falando, você pode fazer contato com quem você quiser, mas eu estou falando o networking proposital, o próprio nome da palavra já diz, network, ou seja, uma rede voltada para explorar algo para o seu trabalho, para a sua profissão, que no seu caso pode ser um compositor, produtor musical, enfim, nós estamos falando aqui para quem quer ganhar dinheiro com trilha sonora. Se você quer conseguir bons projetos, você vai ter que investir no network. Como que eu invisto nesse network? Participando de 3 comunidades agora, que são todas as 3 caras. Dessas comunidades surgem várias reuniões online que eu participo, algumas de forma gratuita, outras eu levo meu know-how como empresário, contribuo gratuitamente para poder aparecer lá e de lá fazer contatos, participo de eventos online, tomo café com pessoas, me policio de marcar cafés e almoços, contatos, né, bate-papo, participar de eventos do maior número que eu posso, obviamente, dentro da minha agenda, para que eu saia desses ambientes que são as minhas empresas, né, dos meus estúdios, dessa empresa aqui, para eu poder fazer negócio. Se você pensar assim, suas chances de ganhar mais dinheiro e conseguir bons projetos, né, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho que você realizar, seja nas bibliotecas ou em projetos, vou chamar assim, para empresas dos mais variados tipos. Lição número 9. Mercado é amplo e possui milhares de oportunidades, mas você tem que estar muito bem preparado. O que eu quero dizer com isso? Estar preparado hoje em dia para esse mercado onde tem um número absurdo de produtores musicais é ter conhecimento, habilidade e atitude certa para o mercado que você quer trabalhar. Tem gente que não tem um desses 3. A atitude que eu falo é entregar no prazo, é a atitude de ser proativo, de fazer network, de estar aberto a conversar com as pessoas, de ter algo concreto para oferecer para aquelas pessoas. Conhecimento é o quê? Saber compor, produzir, mixar e masterizar. Se você não sabe, paga alguém para fazer, mas o resultado da sua música tem que ser profissional. Habilidade de quê? Habilidade de olhar
principalmente para o seu mercado, e saber como é que você pode explorar esse home studio que você tem aí na sua casa para fazer rendas diferentes. E não necessariamente precisa ser só com produção, né, ou venda e comercialização de trilha sonora. Você pode vender serviços, você pode vender outros produtos digitais. Aprenda com as suas habilidades a vender essas habilidades. Esse negócio de nicho de mercado que muita gente fala aí na internet, isso até funciona, né? E funcionou muito mais no passado, mas já está ultrapassado. Você é o seu próprio nicho, você gera o seu próprio nicho. Quando eu fui, depois da pandemia, né? Quando eu fiz uma mentoria com uma americana, né, sobre marketing digital, ela falou essa frase: Gevandro, você é o seu próprio nicho. Esqueça aquele negócio, eu vou ter que nichar, eu vou querer fazer tudo da minha empresa focado em certas coisas. No início até pode ajudar, mas se você focar em você como seu próprio nicho, você já sendo profissional, entregando aquilo, as pessoas vão atrás de você. Isso vai acontecer normalmente, obviamente, se você explorar com metodologias e ferramentas certas para você fazer com que aquele nicho seja destacado no mercado. Você já deve ter ouvido falar de várias pessoas que do nada, né, até parece que é do nada, mas nunca é, se destacaram por algum motivo. Essa pessoa criou o próprio nicho. A Loki na música eletrônica foi assim, o Vintage Culture na música eletrônica foi assim, e tem várias pessoas que no mundo da produção de trilha sonora também foram assim. O Mocala também foi assim. Eles criaram o próprio nicho, não pelo tipo de música, porque eles fazem um tipo de música que outras pessoas fazem, mas eles são pessoas tão diferenciadas nelas que as pessoas as procuram porque elas se tornaram um ícone. Aí, obviamente, a música que ele faz vai se destacar também. Mas o seu nicho está em você, pessoa, não no seu home studio, por mais que a gente, né, invista dinheiro, quer fazer algo bonito e tal, às vezes até para mostrar, isso é ego. Larga o seu ego de lado, procure trabalhar em você para você fazer dinheiro. Então, caso você aproveite e consiga aproveitar, né, esse mercado para se preparar para ele, e aí, gente, o que eu vejo de gente, não vou dizer ruim, tá, mas despreparada, por mais que as pessoas às vezes falem: Gevandro, eu produzo tal estilo. Aí você escuta a música do cara e você fica até meio, né, chateado assim de dar um feedback negativo. Você vê que a pessoa não está preparada. E aí estar preparado é no sentido amplo, né? Poder dar nota fiscal, ter empresa, saber produzir músicas que sejam de nível profissional, conseguir ter uma empresa no sentido, né, de gerir, fazer contato, pensar em processos, saber fechar o seu financeiro, ter planejamento estratégico, ter gestão. Tudo isso é estar preparado. Porque se a oportunidade chega para você e você está preparado, você agarra e vai ganhar dinheiro. Se não, as oportunidades vão passar na sua vida, você nunca vai estar preparado e aí você vai perder oportunidades muito grandes para levar a sua carreira para o nível que você quer, tanto da carreira em si, quanto da sua música, quanto pela parte financeira, que no final das contas é o resultado daquilo que você atingiu. E por último, última lição que eu gostaria de passar para vocês, depois de produzir 800 trilhas, né, vocês vão perceber que nenhuma eu estou falando sobre as músicas, vou falar aqui uma dica bônus apenas depois para vocês, essa 10ª, quem encara a carreira ou o seu home studio apenas pelo lado musical não consegue viver da sua música. Você precisa se tornar um empresário da sua carreira ou do seu home studio ou de ambos, que é o meu caso. A minha carreira musical, eu estou tentando trilhar numa certa linha. Eu fiz uma logomarca, eu tenho uma empresa chamada Indústria da Música, que existe desde 2016, tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram, posto regularmente, tem marketing, tem vendas, tem pós-venda, tem e-mail marketing, tem site, tem blog. É como se fosse uma empresa. Dá trabalho, dá muito trabalho. Sim, a mesma coisa que trabalhar para uma pessoa. Não daria trabalho se você fosse trabalhar numa multinacional, fazendo lá para ganhar, sei lá, 5 mil reais, 6 mil, 10 mil reais. Você teria, quanto mais você ganha, você vai ter mais trabalho. Que tal você usar essas mesmas horas que você trabalha lá fora para alguém, para você mesmo fazendo a coisa certa? Isso é transformar a sua carreira ou seu home studio uma empresa de verdade, tanto para você estar preparado, que é o que eu falei na lição número 9, quanto para você se tornar um verdadeiro empresário, saber vender, saber o que é uma empresa como uma carreira ou um home studio precisa para se tornar uma empresa rentável, o portfólio, a esteira de produtos e serviços que você pode vender, e aí
aumentando essas fontes de renda das várias formas, como a indústria da música é hoje, no seu 7º ano de vida. Nada é do dia para a noite, né? Tanto o que a gente vai fazer de resultado dos nossos produtos e serviços, quanto da nossa imagem, né? Eu não comecei com um canal que vai atingir aí 14 mil inscritos ontem, não, comecei lá em 2016. E esse canal, ele tende a aumentar cada vez mais rápido. Depois que passa dos 10 mil, a probabilidade de crescimento é muito mais rápida. E, obviamente, o canal, estou dando o exemplo do YouTube, poderia dar exemplo de outras coisas. O canal vai trazer links de afiliados, venda de curso, venda de mentoria, venda das minhas trilhas sonoras, ou seja, você consegue, a partir de uma plataforma, que no meu caso é o YouTube, a plataforma que eu mais utilizo, eu estou em outras, mas é a plataforma que eu mais me dedico para estar. Você conseguindo explorar essa plataforma, você consegue gerar fontes de renda a partir dela, das mais diversas formas possíveis. Tá afim? Ok? Vai ter trabalho. Quer a minha mentoria? Entre em contato, tem lista de espera aí para o ano que vem, se não, em breve tem os próximos cursos, onde eu vou colocar uma boa parte do que eu já aprendi em formato de curso online para você também poder adquirir e implementar aí. E uma dica bônus, a última, que é a única dica que eu gostaria de falar para vocês sobre a parte musical da produção musical. Se eu tivesse que resumir algo dessas 800 trilhas que eu já produzi aqui, eu falaria algo bem simples, né? Porque menos, na minha cabeça, é mais. Produza trilhas simples e objetivas, trabalhe nas trilhas que você consiga fazer o maior número de edição. Estou falando de trilha sonora, não estou falando de música para o mercado aí de streaming, Spotify, essas coisas não. Embora algumas trilhas, caso algumas pessoas queiram divulgar lá no Spotify, também pode, mas nunca é o foco, né? Já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui. Procure produzir trilhas simples. O que eu falo de trilha simples? Arranjo simples, composição simples, produção simples, mix e master mais simples ainda, para você produzir mais quantidade, principalmente se você estiver no início. Produções simples vão gerar mais edições vão gerar mais, vamos dizer assim, né, músicas para você subir em bibliotecas. Quanto mais edições e mais a trilha principal você vender, mais chances de ganhar dinheiro você vai ter. Seja inteligente, monte uma estratégia, eu ensino isso na minha mentoria, mas ensino isso também nos meus cursos. Monte uma estratégia que funcione para você, para o seu estilo, para onde você está, para o tempo que você tem agora, que pode ser diferente do meu tempo e do tempo que você vai ter disponível no futuro. Monte uma estratégia para a sua realidade de hoje, mas saiba que vai precisar de dedicação. Então a simplicidade, principalmente no início, é uma fórmula, né, que lá atrás eu não batalhei por ela, ou simplesmente achava que tinha que ser algo do outro mundo, porque as pessoas usavam VSTs e um monte de coisa. Gente, os softwares hoje fazem muitas coisas que naquela época que eu comecei a produzir, lá em 92, nem havia, né, nem tinha, eu tinha que tocar na mão, mal em cima do metrônomo, os softwares nem corrigiam muito, e não tinha essa tecnologia. Eu lembro que eu gravava no Sony Vegas. Eu não tinha em 92 o Logic, que eu depois, né, adotei aí, fiquei um período inclusive usando o Pro Tools e o Logic também, hoje eu só uso o Logic. Enfim, use o software que você usar, com a melhor tecnologia que você tem, faça com o que você tem, mas faça. Se você quer ter resultado nesse mercado, pegue essas 10 lições, revise esse vídeo aí quantas vezes forem necessárias, porque são lições que eu não tive quem me mostrasse há muitos anos atrás. E eu não tive em quem me espelhar. Né? Não necessariamente precisa se espelhar em mim em tudo, mas em algumas coisas que eu falo que acrescente aí, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua carreira, para o seu home studio. Procure modelar as pessoas que são interessantes para você. Talvez modele alguém que fale de mix e master, modele alguém que fale de trilha sonora, se esse for o mercado que você está, modele alguém que consiga te ajudar a compor e produzir melhor, enfim. Você precisa se espelhar em pessoas que estão somente um pouco à frente de você. Você deu aquele passo? Modele outras pessoas. Deu mais um passo? Modele outras pessoas. E modelar não significa copiar, significa olhar o que elas estão fazendo de bom, modificar para o seu mercado, adaptar isso e ir com os 2 pés aí na garganta para você dar o gás que você precisa para obter os resultados que você deseja. Espero que essas 9 lições aqui, né, uma de bônus aí, tenham sido interessantes para você. De novo, se você quiser entrar na lista de espera para minha mentoria, né, que eu tenho vaga somente para 2024,
Entra no meu site, tem um WhatsApp lá, entra em contato comigo, a gente vai se falar e eu vou colocar você na lista lá, dependendo, obviamente, do seu intuito, né, com essa mentoria. Caso contrário, em breve a gente vai ter, estou sendo cobrado por diversas pessoas aí no curso, mas tem partes do curso que eu estou pesquisando, o próximo curso que eu vou lançar, não posso falar ainda, mas tem participação de outras pessoas nesse curso, então tem as gravações, tem que depender da agenda deles, tem pesquisas para serem feitas, porque eu quero entregar para você o melhor conteúdo que eu puder para aquele tema daquele curso. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.